Vamos falar de um assunto mais pesado. Satanismo no rock e no blues. O que tem de verdade e de mentira nisso daí? Hellhound Around, né? É uma questão que vai lá, quer começar em raça, vamos na bala. Sim, bom, que é um assunto que eu conheço as referências, né? Eu lembro ver, então. Comenta então. Se você quiser estender com o blues, fica à vontade. Que o blues também teve aquela coisa da encruzilhada, né, e tal. Bom, quando eu penso, não que eu pense muito nele, certo? Eu evito pensar muito nele, mas quando eu penso, sei lá, no que o Satanás quer para as pessoas, né? Ele não precisa fazer muito. Ele não precisa ter ali a missa negra, ele não precisa ter nada dessas coisas, né? Tipo, a gente é só nascer e continuar fazendo o que dá na telha pra gente, que a gente já vai terminar no colo dele, né? A gente já nasce meio que no colo dele. Isto posto, no rock dos anos 70 ali, houve muito uma intoxicação por um gosto pelo oculto. Obviamente não eram pessoas de grande profundidade que estavam fazendo isso, tá entendendo? Eram roqueiros, né? Mas isso não quer dizer que não tenha tido os seus custos. Eu não sou de ficar atribuindo causas sobrenaturais a efeitos nefastos, necessariamente, mas se você for pegar o que aconteceu com o Jimmy Page, né? O que aconteceu com o Led Zeppelin, toda a tragédia, né? Que aconteceu, os caras estavam, né, o Jimmy Page comprou uma mansão do Crowley, né? Então, tinha essa parada. Com o Black Sabbath, tem uma relação tanto de seriedade quanto de não seriedade. No caso do Ozzy, o Ozzy não é um cara que acredita eu vejo que ele acredita no demônio ou coisa do tipo. Inclusive, tem muitas letras do Black Sabbath que falam sobre Deus e que mostram o diabo como uma figura ruim, né? Lembra você a promoção imperdível nessa coleção de História da Igreja que a editora Caravelas acaba de lançar. Só vai até dia 24 de abril, aproveite. Clique no link que está na descrição, no QR Code que aparece na tela. A música Black Sabbath, que fala de uma aparição do demônio para o Geezer Butler, que ele teve essa aparição depois dele ter recebido um livro de ocultismo, de magia negra, e passa aquela, ele teve uma sleep paralysis, né? Ele teve uma paralisia do sono, ele viu uma figura negra na frente, na frente dele, e ele escreveu essa letra. What is this that stands before me? Figure in black which points at me. E ele usa, né, o trítono, que na época a galera achava que era o Satanás na música, que é uma lenda, né? Isso daí é um problema de tradução, de fato. Mas aí o Geezer teve o Geezer Butler, o baixista do Black Sabbath, teve esse envolvimento aí. Mas você vai, sei lá, no show do Ozzy, ele termina tipo, Deus te abençoe. Ou então tem música no Black Sabbath ali, no Master of Reality e tal, que tipo, fala de Deus, fala de amor, tá entendendo? Então, assim, é uma relação tanto quanto caótica, tá entendendo? Eu vejo que colocar grandes significados e grandes atribuições. Claro, tem os caras que são claramente metido com isso, como foi o caso do Jimmy Page, né? Se me permite um comentário aqui, da minha parte eu penso o seguinte: esse caso específico do Black Sabbath que o senhor comentou do Ozzy, porque o Ozzy ele até teve um tempo que ele se disse cristão, se não me falha a memória, senhor? Ele é. Eu particularmente eu acho isso uma coisa absurda. Eu acho absurdo que ele se diga cristão, porque todo o modo dele de agir em praticamente tudo, exceto algumas palavras, vamos colocar, por exemplo, Deus abençoe, que o senhor falou que ele diz no final dos shows, eu não vi, particularmente. Mas todo o resto dele, todo o resto da obra dele, do modo de agir dele durante os outros shows, durante a estrada de vida dele, prega o contrário. E a gente sabe que a questão é essa, né? Estive nu e me vestiste, estive com fome e me deste de comer, a questão das obras, né? São muito importantes. Eu tenho realmente, assim, para mim, um dos principais argumentos, já entrando aqui um pouco no tema, mas e aqui para nós conversar mesmo, eu acho realmente, assim, uma coisa
inconcebível, segundo a harmonia das coisas criadas, segundo a harmonia daquilo que é justo, que ao mesmo tempo uma pessoa seja essas duas coisas. Para mim, esse fato do que o senhor disse, né, que o Ozzy, o Black Sabbath já é uma coisa caótica, porque uma hora é um dualismo mesmo em relação àquilo que diz, uma hora colocando esse como o bom, outra hora esse caos justamente, ele é também a língua bífida da serpente, da mesma serpente. É assim que eu o vejo. Eu acho que há um problema. Isso é um problema. Isso é um problema que deve, inclusive, ser extirpado, porque justamente causa... Vou dar um exemplo. Não é do Black Sabbath, mas uma música para quem é mais novo aí no meio do rock, né? Aquela Pieces da banda Ginger, não sei se você já ouviu. Aquilo ali, vamos dizer assim, no que toca... Depois, se você quiser ouvir, para quem já ouviu, assim, é uma moça que ela canta uma voz super aveludada, assim, redonda, assim, muito bonita a voz dela. Com uma música de fundo meio etérea, assim, muito acorde com sétima e tal. E aí você tem uma quebrada, assim, que fica só uma batidinha, assim, na caixa, e aí entra uma guitarra super pesada, dissonante, e ela canta que nem um porco depois, né? Então, para mim, aquilo ali é como se fosse esse caos. Você tem, ao mesmo tempo que você tem na balança o peso daquilo que parece harmonioso, parece justo, parece de algum sentido bom, ainda que seja demais meloso nessa peça específica. Logo em seguida, a balança pesa no sentido contrário. Isso cria um caos, uma desarmonia justamente nesse sentido. Eu considero que, no geral, a obra... No geral, porque eu estou falando o seguinte, é óbvio que existem sempre particularidades, assim. Eu ouvi muito Angra, Symphony X na minha vida, eu era power prog metal, assim... Cara de que foi metaleiro, Eu fui metaleiro com 7 anos, já gravei até disco, enfim, aqui na cidade, já fui em showzinho, já toquei no maior show da cidade, uma coisa impressionante. Fui metaleiro, é verdade, por vários anos. Aqui, para quem não sabe, eu e o Raça não se conhecemos, não. Então, primeira conversa aqui. Mas eu fui, de fato, por muitos anos, assim. Eu até pensei o seguinte, se a gente pegar, por exemplo, o Angra, eu gosto muito de Angra, né? Gosto. Entendo aqui que foi força de expressão. Eu me sinto atraído por Angra, é verdade. Eu me sinto atraído, esse é o ponto. Eu não ouço mais, mas eu me sinto atraído. É um fato. Entendeu? Se alguém colocar para mim, eu vou começar a fazer assim com a cabeça, porque o meu corpo, ele gosta daquilo ali, entendeu? Mas eu não ouço intencionalmente, apesar de gostar. Você pega, por exemplo, uma peça como No Pain for the Dead, do Angra, que tem aquela introdução belíssima de violão clássico, e aí você chega no meio da peça, a mulher canta assim, Heaven is a metaphor, free your mind and spirit, né? O céu é uma metáfora e tal. Eu sei que tem todo um eu lírico, né? A questão de um cruzado e tal, tem toda aquela questão. Mas justamente, ele, né, conversando ali com a morte, com ele mesmo, e chegando à conclusão de que o céu é uma metáfora, né, e usar da boa música para falar disso, esse descompasso, e aí eu vou mais tocando no Black Sabbath e tal, eu acho que esse descompasso justamente não funciona. Eu acho que ele ofende a própria harmonia da criação, como Deus fez as coisas, claro, guardadas as proporções, não é um pecado, sim, propriamente, mas você vê isso desse modo, como é que você enxerga essa questão? Cara, deixa eu ver como é que eu posso colocar isso aqui, certo? Tipo, com o Black Sabbath, por exemplo, qual que é a tua opinião sobre filme de terror? Eu acho que é uma coisa que não se deveria assistir. Porque, em geral, ele causa um dano à memória. Porque ele traz, depois ele vai gerar memórias ruins, que podem gerar, inclusive, pesadelos, etc. Não só para crianças, eu acho que é uma questão que aquilo que ofende justamente a natureza das coisas criadas, e de novo eu toco nisso, porque o filme de terror, o que é? O que é o terror, no final das contas? Ele é algo que é desproporcional e desarmonioso em tal ponto que aquilo gera em nós um estado de choque, né? Não só pelo susto, mas você pega uma freira com os dentes afiados e tal, uma pessoa virando de ponta cabeça na cama, com a cabeça virando ao contrário, aquilo é uma coisa que vai contra aquilo que é a harmonia própria da criação. Ninguém nunca viu uma coisa dessa, senão, sei lá, um padre exorcista, ou alguém que está sofrendo isso numa comunidade paroquial, sei lá, nunca foi assim na história. E hoje a gente tem isso como entretenimento. Então, eu vejo nesse caso, do terror, por exemplo, algo que é inadequado a alguém que assista, ainda que alguém goste, não importa se você gosta, não.
eu acho inadequado, porque isso prejudica essa harmonia justamente da relação entre a realidade e a alma. Assim. Não sei o que você pensa disso. Filme de terror é algo que eu já vi muito, né? Hoje eu não assisti Nosferatu um dia desses, né? Não é bem terror, né? É meio... Mas tem certas coisas aí que você falou de filme de terror. Eu moro aqui na montanha, né? Aí, sei lá, tô eu me pego às vezes no verão, eu tô ali na cabana, sozinho, na cabana no meio da floresta, de noite, eu escuto um barulho, irracionalmente eu fico meio tipo... Tá acontecendo? Por quê? Porque é o imaginário de filme de terror, né? Isso, essa é a palavra que eu tava procurando, imaginar. Perfeitamente. Então, eu acho que tem muito a ver com o que você cultiva, né? O que você cultiva. Eu vejo que nesse tipo de música, se você faz dela, né, tipo a morada habitual do seu espírito, né, você vai ficar sempre com uma espécie de descompasso ali, né? São Tomás, ele fala que a música ela age com violência, né? Ela é uma violência externa que isso, ela vai sempre fazer violência em grau maior ou menor. Mas eu tenho a maneira com que eu grado o mal em música é mais ou menos como eu grado o mal na vida, assim, tá entendendo? Às vezes a coisa tem uma aparência muito grotesca, mas ela não é necessariamente pior por causa disso. Muitas vezes você vai ter, tipo, na verdade, para mim, o mal maior é onde está a presença mais bela e aquela falta ali que é um detalhe, né? Se a gente for pegar... é o que eu falei do No Pin for the Dead, talvez, ou outras peças aí que tem aquela coisinha, justamente. Na literatura, a gente tem um exemplo claríssimo. Opa, deu uma travada. Bom, na literatura, a gente tem um exemplo claríssimo que é o discurso que Ivan Karamazov faz no Mosteiro. Ele faz um discurso que faz... Você diz, caramba, ele está defendendo um estado confessional, que coisa interessante, né? E ele fala, né, tipo, se o conceito de cidadania fosse ser cristão, né, as leis fossem cristãs, a gente não teria, né, apenas a justiça punitiva, a gente teria a reabilitação da alma. Ele faz um caso que você tá escutando ele, você diz, caramba, eu concordo com esse cara. Só que tem um detalhe ali, ele não acredita em Deus. Sim. Não, ele não acredita em Deus. Né? Então a perfídia do negócio tá nessa... Meu Deus, toda essa aparência de... todos esses acidentes de beleza aqui, não sei o que lá, e tem essa pequena falta aqui, tá entendendo? Quando eu vejo, sei lá, um filme de terror, isso aqui é uma porcaria, tá entendendo? Agora, quando eu vou lá e pego... E foi assim que Hollywood aprendeu a fazer propaganda, né? Hollywood aprendeu a fazer propaganda não de maneira óbvia. Né? Hoje em dia, por que a gente rejeita tanto o wokeismo? A gente rejeita o wokeismo porque a gente nota que é um negócio escrachado. O cara chega tipo, ó, tá aqui, ó, vai ter a Branca de Neve é mais feia do que a rainha que tem inveja dela. Assim, bem mais feia do que a rainha que tem inveja dela. Então, assim, tipo, o cara reagiu que já sei que você está tentando vir para mim com conversa, né? Mas e uma pessoa que tem conhecimento das coisas, né? Conhece a verdade, mas ela tem uma relação de descrença ali, como é o que acontece com, por exemplo, Alexandre Dugin. Né? Dugin não é um ignorante, não é isso? Ele não é um ignorante, não é um cara parvo, não é o Zé das Couve da esquina, é um cara preparado, mas você vai ler o negócio dele, rapaz, esse cara aqui, ele não acredita em nada no final das contas. E ele seduz muitos conservadores, inclusive, né? Seduz, inclusive, gente católica, eu vejo, sendo seduzida por isso. Então, tipo, eu olho mais assim, tá entendendo? Eu me preocupo mais com as coisas que me soam deleitosas, e não só deleitosas, mas razoáveis. Porque deleitoso,
algo que me causa uma boa sensaçãozinha, assim, dessas coisas eu já tenho uma desconfiança média, né? Já sou velho, tal, então tipo, já tenho a desconfiança média necessária para isso. Agora, e para o encantador, como eu imagino a questão do anticristo, né? O anticristo ele vai ter todas as aparências de piedade, ele vai enganar todo mundo, né? Ele vai enganar todo mundo. As pessoas ficam se perguntando, será que Elon Musk é o anticristo? Pô, faz me rir, né, cara? Faz me rir, o cara não consegue convencer nem eu, tá ligado? O anticristo é um cara que vai convencer a gente, né? Tipo, a gente vai olhar, tipo, caramba, se a gente não tiver uma percepção muito boa, que se Deus não iluminar com a graça da gente, a gente não vai conseguir enxergar essas coisas. Só com o nosso intelecto a gente será enganado por isso. Então eu vejo o mal na escala de gradação assim. Mas é fato. Voltando um pouco à questão da música, estão perguntando aqui, pediram para vocês atacarem o funk. Não defender, atacar o funk. Assim, eu ser bem sincero, eu acho que o funk é uma coisa assim que o pessoal tem que entender o seguinte, da minha parte, não merece a gente fazer um comentário longo sobre o funk, porque todo mundo já sabe que tá escrachado, tá na nossa cara. Aquilo não presta. Por que eu vou comentar um negócio que não presta? É uma coisa que o Rasta falou, uma coisa que é verdadeira. Tem coisas que parecem boas, se assemelham tanto à verdade que você toma por verdade. Só que tem aquela coisa que faz daquilo um veneno, justamente. É aquela gota de veneno que você não percebe. Agora, se eu olho um copo de veneno, será que isso daqui presta? Assim, olha que besteira. Então, sinceramente, eu vou atacar o funk dizendo o quê? Eu tenho um comentário sobre o funk que ele não ele não é uma advertência assim, não escuta o funk aqui, não sei o que, velho, tipo, ele tá aí na sua frente, cara, tá entendendo? Ele tá aí na sua frente. Você sabe o que é, você sabe que porcaria é isso aí. Só que com o funk, no funk, eu noto uma tendência, né? Que, bom, todo mundo conhece aquela metáfora da linha, né? A linha, se ela tem um pequeno desvio, ela vai se tornar mais distante do ponto que ela aponta à medida que ela se aproxima dele, né? Pequeno erro nos princípios gera um grande erro na conclusão. Exatamente. E isso existe na música e começa na música clássica. Começa na música que a gente chama de música erudita. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.